E aí, eu sou o Predo e hoje eu queria falar sobre o Ok Caio, um desenho extremamente bom pra época que ele foi lançado. Como todo mundo sabe, a Cartoon nesses últimos tempos, com isso eu digo nos últimos anos, não vem sendo tão boa igual onde ela foi. Se você realmente acompanhar todas as épocas dos desenhos da Cartoon, a que a gente tá hoje em dia é a mais fraca e sem graça de todas, bem sinceramente. E eu nem falo isso por nostalgia ou saudosismo com o passado. Realmente a qualidade foi decaindo. Eu mesmo não sei explicar como um canal que passava hora de aventura e apenas um show começou a passar 3 horas de Jovens Titãs em ação seguida. Só passa isso na nova programação. Não é nem piada, queria o que fosse. Diferente desses desenhos mais atuais, Ok Caio, mesmo sendo atual, foi um desenho bom. Um desenho que seguiu uma qualidade que já destacava ele das outras coisas que passava no canal. Eu destaco ele como o último desenho bom da Cartoon justamente porque ele elevou o nível da parada. Ele elevou o nível na turminha que ele tava na geração dele. Em uma geração de desenhos que você nem queria mais assistir a Cartoon, era esse o desenho que salvava a programação. Um desenho com todas as qualidades que a gente sempre pediu em um desenho atual. A qualidade das novas tecnologias, que hoje eles podem usar nas animações, um traço nada genérico e totalmente reconfortante, sendo uma marca própria do desenho, e pessoalmente falando, um estilo de arte que eu pessoalmente achei muito bonito. Eu achei muito próprio. Uma história que acaba sendo profunda e estranhamente interessante, com pedaços do passado e do futuro que sempre faltaram na vida do personagem principal, o Kale, que, por exemplo, nunca teve um pai presente. E esse é um dos mistérios da trama que a gente vai falar mais pra frente. Personagens interessantes e complexos que tanto quanto o Kyle são tão importantes quanto eles. Kyle é o Kale, tá ligado? Porque é escrito K.O, só explicando isso. E o principal, uma abertura muito boa. Eu sei que nenhuma super-herói de aventura, mas essa daí é uma boa concorrente até. Tudo isso junto forma o Ok Caio, mas qual fim teve esse desenho? Como foi a época em que ele passou na Cartoon? Qual a minha opinião sobre o desenho? Que, diferente de muitas pessoas que fizeram um vídeo sobre o Ok Caio, eu vivi essa época que ele passou. Eu vivi isso tudo. Eu vivenciei chegar na escola de tarde e ver um episódio desse desenho. Realmente eu não exagero quando eu falo que esse desenho pode ser uma experiência muito boa. Talvez uma mudança de perspectiva sobre as animações no geral, e até as animações atuais, principalmente as animações atuais. Mas sem mais enrolação, bora falar de Ok Caio, o último desenho bom da Cartoon. A história de Ok Caio pode ser contada de várias formas. Fragmentos de história são jogados ao longo dos episódios que pareciam aleatórios, e até bobos, né? Mas é uma coisa meio Steven Universo, onde uma hora é um episódio totalmente episódico sobre um mascote batata frita do diabo, e o outro onde o Steven chora ao ver uma gravação que a mãe dele fez no passado. Inclusive, muito bem esse episódio. A história gira em torno principalmente do Caio, um jovem que é até mesmo misterioso, apesar de não parecer. A gente não é introduzido a história de vida dele e nem como ele chegou até o ponto de ir pra Praça Lakewood, que é onde a história se desenrola. A gente só tem a visão dele e da mãe dele, a Carol, uma personagem também muito interessante e importante. Indo pela primeira vez na praça, onde o caminho do herói do Kale vai ser traçado, e os outros personagens quase principais vão ser apresentados. Mas antes, que história é essa do caminho do herói? Calma aí que eu te explico. Como eu disse, o Kale pode ser um personagem misterioso muitas vezes, mas não é revelado nada no começo sobre ele, por isso que ele é misterioso. A única coisa que nós sabemos é que desde sempre ele foi apaixonado pelos super-heróis. Essa coisa toda de heroísmo, de salvar os outros e de ser do bem. Isso tudo pro Kale é muito mágico. Ele almeja ser um grande herói um dia, e essa vontade dele vem muito da sua mãe, que já foi uma heroína de um time famoso, tipo os Vingadores, mas naquela época tava dando aulas de artes marciais na praça, e ainda mais de cartas de heróis, que nesse mundo é muito famoso. Essas cartas são tipo cartas de Pokémon, só que muito mais simples. São cartas que mostram o nome do herói, a imagem dele e o nível de poder dele, que é representado por um nível. Se o nível for positivo pra cima, ele é um herói e os vilões são negativos. Isso é um detalhe interessante. E realmente, é só isso. É só essa carta com a imagem e o número do poder dele. E essa carta segue em tempo real a evolução do herói, que mesmo não sendo tudo o nível não representa a possível força dele, e nem o espírito dele, e nem tudo, é só um número. Como no início, que a carta do KO, né, tem um 0 bem redondo, muitos seguem esses níveis para sua evolução e são inspirados por isso, apesar de não representar tudo igual eu falei. Igual o próprio KO, que quando descobre que tem uma carta, se sentiu muito mais motivado para continuar na sua jornada. Indo pra praça, o Kale, na jornada do herói, descobre a loja do Gar, a principal loja da praça onde tudo acontece, mesmo que seja só uma loja de posto normal. Lá trabalha um Had e a Enid, e o Had é um alienígena de poder nível 2 que futuramente seria só mais que um conhecido pro Kale, muito mais que só um conhecido, né?
A Enid é uma ninja nível 3, que apesar de ser meio fria por fora, com a ajuda do Kayle, vemos que ela se importa com as pessoas. Mas esse desenvolvimento de personagem fica mais pra depois. Ele vai se estendendo aí ao longo da série. No começo, ela é só um estereótipo de pessoa fria e o Had de um cara muito orgulhoso, tipo assim, musculosão, tá ligado? Esses estereótipos assim. Se acalma aí que daqui a pouco eu falo sobre essa evolução. Esses três juntos protagonizam a maioria dos episódios desse desenho. E eu mesmo acho tudo isso muito bom. Eles se completam em um esquema tipo as Janes com Steven. Tá ligado? Que só o Steven no começo é um personagem chato. Apesar de eu gostar do Steven Universo, eu consigo entender as pessoas que não gostam porque ele é um personagem chato. Mas as Janes ali complementam ele. Eu sei que eu tô usando muito Steven Universo de exemplo, eu já usei 2 vezes, é que eu tô reassistindo, né? E já aviso que vai ter vídeo no canal, então fique esperto. Junto dessa praça, a gente conhece provavelmente um dos maiores mistérios desse desenho também. O Gar, praticamente o herói mais forte da praça, que é respeitado por todos, mas que estranhamente é muito calado e muito misterioso. Ele é o chefe da loja do Gar, por isso que tem esse nome, né? E por algum motivo, que não é aleatório, ele gosta do Kayle, e também conhece a mãe dele. Eu já te explico, não é aleatório. Eu não vou falar nada, né? Porque senão é spoiler. Mas provavelmente o que você pensou que seria a resolução desse mistério não tá certo. Já pode tirar da tua cabeça. Eu sei que você pensou que o Gar era o pai do Kayle. Não é. Já pode esquecer. Não é. Seria muito óbvio, né? Esse daí já tá manjado aí na vila, né? Essa teoria aqui os caras já repetiam em 2018. E um detalhe muito importante sobre essa praça é a localização dela. Justamente o que fez o Kayle ir trabalhar na loja do Gar. Apesar que ele só queria fazer novos amigos e seguir o caminho de herói dele, né? Não foi especificamente por causa disso. Na frente da praça, se você atravessa a rua, você vê a fábrica do Boxman. E pra você que não conhece isso, não significa nada, é a fábrica do Boxman. Nossa cidade deve ter um monte de fábrica também. Mas isso é uma das grandes piadas desse desenho, uma das grandes sacadas, tá ligado? Boxman é o vilão principal de tudo isso que a gente vê. Ele odeia a amizade e, consequentemente, não gosta de ver as pessoas unidas na praça. Então, com seu conhecimento em robôs, ele monta inimigos que vão tentar todo dia destruir a praça. Caiu uma caixa, né? Porque o cara é o Boxman, é o Homem-Caixa, e sai um robô de dentro tentando atacar a praça e destruir a loja do Gar. E esse também foi um dos motivos pro Kayle entrar no emprego da loja do Gar, já que os atendentes de lá, né, que são Enid e o Had, além disso eles são heróis, então todo dia eles que tem que parar o ataque. O cara ia ser se ele tá atuando, ia ser, né? Não dá não. Ele justamente fez isso pra todos os dias ter um treinamento com o Had e com a Enid pra derrotar os robôs, igual eu falei, e viver algumas aventuras que às vezes nem tem a ver com os robôs. Que às vezes também fazem ele conhecer novos personagens que são interessantes, que possivelmente viram seus amigos, né? Igual uma menininha lá do computador, que esqueci o nome dela agora, mas eu vou colocar aí na tela quem que é. Que é um episódio bem interessante que ele faz amizade com ela, né? Que ela é toda lógica e ele é mais emocional, sabe? Isso é interessante. Também fazem ele descobrir poderes novos que possivelmente ele tinha desde o começo e a gente só não sabia, possivelmente. Fazem ele descobrir que a vida não é só um morango, né? Quando ele quase morre tentando invadir a VAD do Boxman. A VAD, a base do Boxman sozinho. Esse episódio é um dos primeiros, tá ligado? Que ele invade a base do Boxman pra tentar ser amigo do Had e da Enid. Ele nessa praça pode ir muito longe no seu objetivo, que como o próprio Had fala, é um objetivo simples. O Kayle é uma pessoa simples, é uma linha reta até ele se tornar um herói de verdade. Que acaba que não é simples, não. O Had erra muito aí nessa previsão dele. Nada nesse desenho fica simples ao longo dele. A simplicidade desse desenho também me conquistou. Eu sou um daqueles degustadores de animações que, pô, você tem que degustar a animação, é igual um bom vinho, você degusta. Que sempre gostou daquele desenho que relaxa o seu cérebro, sabe? Mas que talvez ao mesmo tempo te faça pensar. Mas só às vezes. É uma antítese legal isso. Desenho simples, mas que às vezes tem ideias que, sei lá, você adota pra sua vida ou você faz você pensar e muda alguma coisa na vida real. Isso é legal. Às vezes eu não quero ver um desenho muito cabeça com perguntas sobre a vida e questões que te dão crise existencial, né? Igual Midnight Gospel. Às vezes eu só quero relaxar com trilhas sonoras calmas e praianas, com o sentimento de que tudo no final vai dar certo. Igual Bob Esponja, tá ligado? Episódios episódicos. E a sensação de estar na fenda do biquíni é quase igual morar em uma cidadezinha pequena no interior. Você conhece todo mundo, você sabe o que você vai encontrar, mas mesmo assim sempre é diferente, nunca é igual. Essa é uma boa comparação. Ok, Kayle é um desses belos exemplos. Um desenho que eu sei que eu vou entrar e assistir um episódio que no final tudo vai acabar bem, mas que talvez tenha uma lasquinha de história. Uma história bobinha, mas que bem feita sim, tá ligado? Falei tudo errado isso aqui. É uma história bobinha, mas bem feita. Falei meio, sei lá, meio primitivo. Falei meio estranho, não sei o que aconteceu. É uma história simples, mas bem feita, que às vezes é cativante, tá ligado? Às vezes pega no seu sentimental isso. Na verdade, a maioria das vezes ela é cativante. Fala bem sinceridade, velho. Não queria falar aqui, pô, mas é muito fácil de chorar assistindo Ok Kai. Porque você tem personagens
que você conhece e já desenvolveu uma relação de gostar deles, que mesmo que eles apareçam todo episódio, toda vez vai ser diferente. Isso tudo Ok Caio traz essa sensação de tranquilidade, até com o estilo de desenho, que muitas vezes passa esse sentimento de fim de tarde com essas cores pastéis aí. E isso é muito importante para um desenho. Ainda mais o estilo de arte, isso é muito importante realmente se você pensar, o estilo de arte combinar e se conectar com a própria vibe e história do desenho. Quando um desenho é assim, você percebe que fica completa ali, não é uma coisa desconexa. Eu mesmo sou um fã, assim, assíduo. Não sei se existe essa palavra, mas é uma palavra que eu ouvi há um tempo, eu não sei o que significa ainda. Pô, é foda você usar uma palavra que você não sabe nem o que significa. Eu mesmo sou um fã de Clarencio Otimista. Eu acho a vibe daquele desenho absurda e às vezes eu não quero ver histórias malucas que podem explodir o mundo que a gente vive se um personagem principal guaxinim não comeu o ovo. Sim, eu tô falando do desafio Ovo Excelente de Apenas um Show. Apenas um Show é bom, mas às vezes é foda, dói a cabeça de tanta ameaça que o mundo sofre. Às vezes, eu só não tô no clima de encher a minha cabeça de teorias malucas sobre o que tá acontecendo nesse episódio estranhamente estranho de Hora de Aventura. Às vezes eu só quero ver um menino, uma criança, sei lá, caçando sapo com seus amigos, igual Clarice Otimista. Às vezes eu só quero ver a jornada tranquila e às vezes emocionante de um pequeno herói em construção, igual Ok Caio. E isso me comprou demais. Já pode saber que eu sempre vou defender esse tipo de desenho. Tem gente que fala que isso são desenhos chatos ou até desinteressantes, mas teve gente, né? Tem gente, e teve, né? No caso teve, eu ouvi isso pessoalmente. Teve gente que já me falou que não assistia Clarencio Otimista porque vivia o que ele fazia. Pô, eu fiquei chocado porque, o cara fala que já viveu tudo o que ele fez e não tinha nada de novo. Como é que o cara viveu um culto de uma marca de molho de nugget? Uma coisa muito diferente desse desenho é até uma tradição que ele quebrou. E uma coisa, né, que eu achei diferente. Igual eu falei, uma tradição que ele quebrou, eu achei diferente, né? É ter um final explícito, velho. Tem tanto desenho que foi cancelado que você fica até achando estranho o normal. Você acha estranho ter um final. Eu achei que um desenho desses e não ia acabar, velho. Ia ser cancelado, bem sinceramente. E ele tem um final explícito. Ele realmente teve um final. Tem um título de episódio final e tudo isso. É claramente o episódio final. Isso é emocionante, pô. Pra mim foi loucura. Nem loucura, né? Tipo assim, acabou, eu fiquei triste, né? Claramente, mas é loucura por realmente ter um final, igual eu falei. Normalmente desenhos que não são tão entendidos, e principalmente desenhos bons, não tem tanto tempo de vida e são cancelados. Tendo ou um final bosta, não proposital, tipo um episódio aleatório, tipo o final de Super Choque, Jovens Titãs, o clássico. São episódios aleatórios, que eram pra ser mais normais e que era pra ter um desenvolvimento ainda além daquele episódio. Mas foi cancelado. Isso nem é considerado um final, né? Não é pra chamar de final isso, é só triste. É só mais um episódio aleatório, igual eu disse. Poucos desenhos, e normalmente os melhores, terminam com episódios explícitos que são de final. Episódios que se dedicam a honrar a memória de um desenho que um dia já foi tão bom. Um final que às vezes até lança algum spoiler de algum tipo de novo começo. Apenas um show acaba de forma explícita. E eu não vou falar o que acontece, porque a graça é viver apenas um show. Eu assisti desse jeito, é acordar todos os dias e assistir um appzinho assim. Eu sei que vai demorar papo de quase um ano pra você acabar se você for assistir só um no dia normal, no almoço. Mas quando acabar, você vai ver o efeito disso na sua vida. É quase a morte de um parente, papo reto, mano. Quando você termina o negócio é cabuloso. Hora de Aventura termina com um final explícito, até bem maior que um app normal. Pelo que eu lembro, esse final tem bem mais de 20 minutos. E sim, é quase um filme de tão cinema que o final de apenas show não, de Hora de Aventura é. Eu lembro que na época que esse final passou, eu nem tinha celular ainda, mano. Eu assistia tudo pela TV. Eu nem YouTube assistia, tá ligado? Eu assistia desenho o dia inteiro na TV, na Cartoon, na programação. E esse dia inteiro no Cartoon foi uma contagem pro final da Hora de Aventura. Ao longo do dia inteiro ficou uma contagenzinha assim no canto com a cara do Jake e do Finn, falando quantas horas ou minutos faltavam pro especial. Eu lembro que eu acordei de manhã, tava faltando tipo 7 horas pro especial, 8 horas, tá ligado? E eu esperei as 8 horas. E sim, eu assisti na TV esse especial. E sim, eu sou o melhor por causa disso, viu? Ok, Caio, seguindo o exemplo desses gigantes desenhos que possivelmente são os melhores já lançados pela opinião popular, alguém já deve ter feito essa votação. E se eu fosse chutar, seria algum desses dois aí que ganhou. Aí vai. Quem ganhou o desenho? O desenho animado do Chaves, tá ligado? Aleatório. O desenho do Chaves, foda-se. KO, igual esses dois, fez um episódio específico e muito lindo sobre o final do desenho. Um app intitulado Obrigado por assistir o programa. E pô, se isso não te faz chorar, velho, você é psicopata, você é um monstro. Tem que ser internado, mano, na moral. Ou se você assiste isso tudo, se você assiste o KO inteiro, assiste esse último episódio. Na moral, só o nome do episódio já fez eu me emocionar aqui, pô. Obrigado por assistir esse programa, velho. Na moral, se você assistir e fala, nossa, e não fala, né? Se você assiste e fala, você tá certo. Se você assiste e não fala, nossa, que negócio bom, vou chorar.
vou chorar. Acabou, vou me jogar na janela. Falando agora sobre a época que isso passou, relativamente era igual a mais um desenho normal da Cartoon. Eu não sei porquê, mas a Cartoon sempre meteu essa de desenho bom só passar 2 vezes no dia no máximo. Isso sempre aconteceu, sempre foi igual. E às vezes eu falo mesmo, eu ficava puto demais com a Cartoon. Agora é uma denúncia real, mano. Uma denúncia real aqui que eu tô na raiva. Eu era criança, desgraça. Eu tô até errando aqui de tão bravo que eu tô. Na moral, quando eu lembro disso eu fico bravo, mano. Como é que eu, criança, poderia ficar acordado de madrugada pra assistir Ok Caio? Entre outros desenhos de outras épocas que eu peguei também, que só passava de madrugada. Na moral, Cartoon Network. Muda isso, velho. Às vezes só passa isso na madrugada, pô. Só passava na madrugada, tá ligado? Às vezes só passava. E normalmente, mas não sei por que os caras colocam desenho bom de madrugada. Acho que é porque os caras não vê, velho. Na moral, tem uns estagiários que devem estar trolando aí. Já faz anos e anos a Cartoon não descobre. Pô, não é possível, mano. Teve um dia lá que eu peguei 5 episódios seguidos repetidos de Jovens Titãs. Desliguei a TV e fiquei olhando pra parede. Era mais divertido, mano. Na moral, era 2 apps no máximo de Ok Caio no dia. E um deles era de madrugada, pô. Como é que eu vou assistir, mano? Eu vou parabenizar o cara que fez o outro, o primeiro, em um horário bem bom. Era umas 14 para 15 horas e era logo depois do almoço de tardezinha. E isso era bom, esse horário era bom. Nesse horário aí, pô, os bandos de estagiário que tá trolando, a Cartoon acertou. Eu também achei que uma época que o Ok Caiu teve um pouco mais de importância, até na própria esfera da Cartoon, tá ligado? Porque a Cartoon tinha esses negócios próprios, tipo, outra semana no Cartoon, tinha umas historinhas lá, tinha as aberturinhas. E ele era colocado em algumas telas de carregamento quando ia passar por outro desenho. E eu senti, porque isso era um carinho com o desenho, que tinha desenho que nem aparecia. Isso, claro, não vem de um amor secreto vindo da Cartoon pelo desenho, isso é óbvio. Mas eu acho que foi mais pela aceitação geral do desenho pelo público. Eu esqueci de mencionar isso, mas esse público estranhamente fez uma fandom muito forte no tempo que ele ficou. Foi um dos desenhos que foi mais abraçado mesmo. E isso é bem da hora. Normalmente esses desenhos assim não são tão acolhidos pelo grande público, mas esse estranhamente foi. Ele tinha uma popularidade boa. E eu vi pessoas na época, né? Na época que tava passando, e até na época que ele foi supostamente cancelado, mas depois voltou, fazendo um vídeo sobre a Ok Caio. E se você me pergunta que época é essa, é 2019, 2018. Tá ligado? Que eu acho que ele foi lançado em 2016, mas eu só acho, isso aqui tá fora do roteiro. E esses vídeos normalmente são de 4 anos atrás, 5 anos atrás, como eu disse. Foi na pandemia, inclusive, que eu acho que esse foi o auge do desenho, mas eu não lembro muito bem. Ainda mais que Jovens Titãs em Ação derreteu meu cérebro até hoje, eu nunca mais fiquei normal. É um fato bizarro que eu nunca compartilhei no canal, mas eu tenho quase certeza que eu assisti direto 4 anos de Jovens Titãs, velho. Caralho, eu assisti 4 anos seguidos de Jovens Titãs em Ação, passando todo ano na Cartoon. Se você, igual eu, é novo e você pegou a época da Cartoon, velho, por exemplo, nasci em 2010. Mano, se você pegou essa época da Cartoon, mano, você sabe o quanto que passou Jovens Titãs em Ação. O quanto que passou. Vocês não têm noção, mas eu sou o maior expert de Jovens Titãs que teve, velho. Eu sei todos os apps dessa merda e eu nunca gostei. Mas não tinha outro canal pra assistir, então meio que eu aceitava, porque, pô, até Nickelodeon tava ruim nessa época. Nickelodeon tava uma bosta nessa época. Tipo assim, o auge da Nickelodeon foi muito foda, muito foda. Mas a baixa da Nickelodeon foi muito pior que a baixa da Cartoon, velho. Era ter Loudhouse pocando. Eu nunca gostei de ter Loudhouse. Aí era o Bob Esponja macabro lá, passando as novas temporadas ruins. E não tinha mais nada, era ter Loudhouse e Bob Esponja, tá ligado? Mais nada. E, pô, isso me fez odiar tanto Jovens Titãs em Ação, voltando pro negócio de Jovens Titãs em Ação, que, pô, comecei a amar muito o clássico. Eu assisti o clássico pra fazer aquele vídeo aí que tá no canal. Estranhamente, esse foi um dos vídeos que unicamente pegou view. Meu canal morre em algumas épocas do ano, sei lá porquê. E o quanto que eu queria arregaçar esse estagiário da Cartoon que botava 45 episódios por dia, não é brincadeira não. No final, Ok Caio é um dos meus desenhos preferidos. Eu sei que às vezes eu sempre falo isso, mas com esse é diferente. É meio complicado falar isso, mas esse é realmente diferente. Até porque ele me provou que muitas vezes o meu pensamento de que só os desenhos antigos são bons tá errado. E eu reproduzo esse pensamento nos vídeos mesmo. Eu falo só de desenho antigo, eu não falo nada de desenho atual, tá ligado? Eu sei que isso pra muitos é óbvio, mas cada vez mais, todos os dias, a gente se depara com um desenho ruim, mal feito, que é atual, que às vezes nem envolve um carinho muito especial pela obra, é só algo vazio pelo dinheiro e pra vender boneco. Cada dia é mais isso. Então às vezes você fica desacreditado, que tem desenho bom hoje em dia. E tem desenhos assim correndo na programação da Cartoon até hoje, igual a merda do Jovens Titãs. E pô, a programação do Cartoon hoje toda é isso. Eu nunca canso de falar mal do Jovens Titãs, pô. Por causa disso, que não tem explicação original ter 62 episódios e o novo 1500, velho. Sucumba. Na
moral, não tem explicação não. Ok, Caio, apesar de ter acabado, e mesmo achando que poderia ser maior, às vezes eu penso o contrário mesmo. Muitas vezes são meus sentimentos por esse desenho, as inúmeras tardes que eu fiquei assistindo ele, as últimas semanas que eu reassisti ele, que me dizem que deveria ser maior. Mas quando você pensa com a cabeça e pensa quantos desenhos não ficaram ruins por causa do tanto de episódio, e até por isso, né, que eu respeito muitos criadores que se negam a fazer mais episódios mesmo que faça sucesso, só porque poderia estragar a obra que ele tanto ama. Belo exemplo disso, Gravity Falls, que o criador se recusou a fazer mais e terminou o desenho na medida exatamente certa. E isso é um papo muito bom pra fazer um vídeo, inclusive. E quando eu penso nisso, eu entendo. Ok, Caio, ele foi bom enquanto durou, ele durou o que tinha que durar. Foram 3 temporadas realmente bem aproveitadas e não muito grandes. Durou muito bom. Foi uma duração ali que você pensa, pô, dá um gostinho de quero mais, mas é sobre porque é bom, tá ligado? Não é porque precisava de mais, tá ligado? Foi um desenho ótimo, me deu muitas boas lembranças. E como o próprio desenho diz, cara, obrigado por assistir o programa, pô, tá ligado? Obrigado por chegar até aqui o final. Esse foi o final. E talvez tenha mais. Então é isso. E ainda mais, obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê de novo daqui a um tempo.